Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula, continuando agora com o Kirai. Nós falamos do Kirai na afirmativa e negativa presente, agora nós vamos falar do Kirai na afirmativa e negativa no passado. Lembrando que nós falamos a respeito do uso do Kirai, quando o Kirai é apropriado, quando ele não é apropriado, e basicamente você deve usar o Kirai quando você realmente estiver com necessidade de impor algum tipo de limite. Por exemplo, se estiverem abusando da sua boa vontade, você está falando que você não quer uma coisa, você pode falar: odeio isso, não quero isso, odeio isso. Isso vai ajudar você a afastar a gente chata, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que usar quando você estiver sem problema de desagradar essa pessoa. Porque você pode acabar desagradando a pessoa e você desagradar a pessoa pode não ser a melhor coisa para você no momento, depende da sua relação com essa pessoa. E também você pode usar de um jeito um pouco mais leve, se você estiver entre amigos, se você estiver com pessoas que você tem intimidade para falar, coisas um pouco mais fortes, né. E só para ressaltar, Kirai não é um palavrão, tá, gente? Não é que Kirai seja palavrão, não é palavrão, mas, simplesmente é uma palavra forte, tá? Então, em vez de você falar que você odeia uma coisa, talvez seja melhor você falar que você não gosta, usando o suki na negativa. Mas isso cabe a você julgar qual é a situação. É uma situação de kirai ou é uma situação de suki-janai, né? Aí você vai ver. Vamos continuar aqui, primeiramente vendo a afirmativa mais passado, né? Afirmativa e passado de kirai. Então, a gente tem aqui os mesmos exemplos que a gente viu antes. Primeiro exemplo do gato. A gente vai ter kirai desta, kirai, data, assim como nós tivemos o suki. Então, watashi wa neko ga kirai deshita. Watashi wa neko ga kirai deshita. Eu odiava gato. Eu odiava gato. Então você está falando que você odiava o gato no passado. Naquela época você odiava o gato. Hoje você não odeia mais? É possível, já que você está falando que você odiava no passado, né? Ou você pode estar contando uma situação do passado simplesmente, que nem a gente viu com os exemplos do Suki. E watashi wa neko ga kirai datta vai ser o informal, né? Então, watashi wa neko ga kirai deshita. Watashi wa neko ga kirai datta. Eu odiava gato. Eu odiava gatos. Até que eu achei esse gato muito fofinho. Por aí vai. Agora o exemplo do esporte. Kare wa spotsu ga kirai deshita. Kare wa spotsu ga kirai deshita. O formal e 彼はスポーツが嫌いだった o informal. Então, ele odiava esportes. Pode ser que ele odiava esportes antigamente, mas até que ele achou um esporte que ele gostava, né? Até que ele finalmente achou o esporte que era bom para ele, que ele conseguia fazer, que ele se divertia, que ele conseguiu se integrar, por aí vai, né? Então, 彼はスポーツが嫌いでした。彼はスポーツが嫌いだった。Agora a gente vai para a frase da comida japonesa. 私たちは日本食が嫌いでした。私たちは日本食が嫌いでした。No formal e 私たちは日本食が嫌いだった。私たちは日本食が嫌いだった。Isso no informal, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós, aliás, nós odiávamos comida japonesa. Nós odiávamos comida japonesa. A gente odiava comida japonesa. Isso significa que talvez a gente odiava comida japonesa até encontrar um restaurante que fazia do jeito que a gente gostava, né? A gente não achava que ia gostar até que a gente provou uma coisa que a gente pensou, nossa, isso é comida japonesa? Gostei, hein? E por aí vai, né?
Então, a gente odiava comida japonesa. Passado. Exemplo do K-pop. Próximo exemplo. 彼女は K-pop が嫌いでした. 彼女は K-pop が嫌いでした. E no informal, 彼女は K-pop が嫌いだった. 彼女は K-pop が嫌いだった. Ela odiava K-pop. Odiava K-pop. E isso pode ser porque ela odiava K-pop até ela achar um grupo que ela passou a amar. Um grupo que fez muito sentido para ela, que as vozes do grupo de K-pop era o que ela mais gostava, ela gostava dos membros do grupo também, e por aí vai. Então ela odiava antes, então quer dizer que ela não odeia agora. Kirai desta, kirai data. Passado. E o da viagem. Watashi wa ryoukou ga kirai deshita. Watashi wa ryoukou ga kirai deshita. No formal e no informal. Watashi wa ryoukou ga kirai datta. Watashi wa ryoukou ga kirai datta. Eu odiava viagens. Odiava viajar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antigamente eu odiava viajar por qualquer motivo que seja, né? Como a gente estava vendo no exemplo do ski de Arimasen desta, né? Na negativa passado, pode ser que eu odiava viajar porque eu não tinha dinheiro, então eu sempre passava perrengue, eu dormia nos lugares ruins, só dormia em hostel, em quarto de 20 pessoas. E aí agora eu tenho dinheiro, eu fico no hotel 5 estrelas, eu viajo de primeira classe, então agora eu gosto de viajar. Pode ser assim, né? Então, nós vimos aqui a afirmativa passado desta data. Agora a gente vai ver a negativa passado. Negativa passado que vai ser com o uso aqui dos mesmos pedacinhos que a gente viu no suki. Vamos ver aqui. Mesmos exemplos. Watashi wa neko ga kirai de wa arimasen deshita. Watashi wa neko ga kirai de wa arimasen deshita. Eu não odiava gatos. Essa frase, quando você simplesmente joga ela, você não entende muito bem o que essa pessoa sente agora. Você não sabe se a pessoa tá só corrigindo, sabe? Não, eu não odiava gato. Porque alguém acha que ela odeia agora e odiava naquela época. Não, eu não odiava gato. Não é que eu odiava gato. Ou ela tá falando que ela não odiava e agora ela odeia. Isso vai depender muito do contexto. Ela simplesmente está dizendo, eu não odiava gatos. Watashi wa neko ga kirai de wa arimasen deshita. Negativo. No informal, watashi wa neko ga kirai de wa nakatta desu. Se você quiser deixar um pouquinho informal. Watashi wa neko ga kirai de wa nakatta desu. Pode ser, pode ser. Depende um pouco do que você quer passar, né? Você pode dizer com isso um pouco mais formal ou um pouco menos formal. Seguindo, 彼はスポーツが嫌いではありませんでした。彼はスポーツが嫌いではありませんでした。Aí nós temos na formal, né? Agora o informal. 彼はスポーツが嫌いではなかったです。Se quiser deixar mais formal. Ou se quiser manter bem informal, 彼はスポーツが嫌いではなかった。Então, ele não odiava esportes. Então, significa que ele odeia esportes agora ou não? Isso vai depender do contexto. Eu só estou dizendo que no passado ele não odiava esportes. Ele não odiava esportes. 彼はスポーツが嫌いではありませんでした。Ok? Agora, o exemplo da comida japonesa. 私たちは日本食が嫌いではありませんでした。私たちは日本食が嫌いではありませんでした。Formal. E no informal, 私たちは日本食が嫌いではなかったです。私たちは日本食が嫌いではなかったです。
Se você quiser deixar mais formal, com desu. Se quiser deixar menos formal, sem o desu, né? E aqui eu tô dizendo, nós não odiávamos comida japonesa. Significa que a gente odeia agora? Que agora a gente gosta? O quê? Vai depender do contexto, né? Eu simplesmente estou dizendo que nós não odiávamos no passado. Não, nós não odiávamos comida japonesa. Kirai de wa arimasen deshita. Ok? Seguindo, agora nós vamos para o exemplo do K-pop, né? 彼女は K-pop が嫌いではありませんでした。彼女は K-pop が嫌いではありませんでした。Aqui eu estou dizendo formalmente, ela não odiava K-pop. Informal, 彼女は K-pop が嫌いではなかったです。彼女は K-pop が嫌いではなかったです。Com desu deixando mais formal, sem o desu para ficar mais informal. E aí nós temos aqui, ela não odiava K-pop. Então eu estou dizendo, mas a sua prima odiava K-pop. Não, ela não odiava K-pop, ela só não era favorito dela. Pode ser isso, né? Quer dizer que ela gosta muito de K-pop hoje? Não necessariamente, né? Não necessariamente, ou talvez ela ame, né? Vai depender do contexto. Agora vamos, por exemplo, da viagem. Watashi wa ryoukou ga kirai de wa arimasen deshita. Watashi wa ryoukou ga kirai de wa arimasen deshita. Eu não odiava viajar, eu não odiava viagem. No formal e no informal, watashi wa ryoukou ga kirai de wa nakatta desu. Watashi wa ryoukou ga kirai de wa nakatta desu. Isso nós estamos falando um pouco mais formal, com desu, sem o desu. Watashi wa ryoukou ga kirai de wa nakatta, deixando um pouco mais informal. Eu não odiava viajar. Eu não odiava viagens, eu não odiava viajar, né? A gente usa desse jeito. Eu não odiava viajar, não odiava viagens. E assim a gente vai usar o kirai no passado. A gente vai usar o kirai no passado, afirmativa e negativa desse jeito, assim como a gente usa o suki. Então, nós fechamos o kirai e com isso vocês podem observar que tanto o kirai como o suki funcionam exatamente do mesmo jeito, assim, gramaticalmente falando, né? Falando dos pedacinhos de gramática, o pedacinho que diz que a palavra está no presente, o pedacinho que diz que a palavra está no passado, na afirmativa, na negativa, são os mesmos pedacinhos exatos. Por quê? Porque os dois são adjetivos na. Não confundam isso, tá? Então, vocês vão ter essas duas palavras que são adjetivos na, vão funcionar do mesmo jeito. A frase também monta do mesmo jeito, que nem aquilo que a gente estava falando, né? Nós estamos falando de uma pessoa X. Pode ser eu, minha amiga, minha mãe, ele, ela. Então, essa pessoa, o a, particular o a, aí a coisa que você gosta ou odeia, né? A coisa ga, e é isso que ou kirai, tá? É muito, muito simples montar frases uma vez que vocês pensam dessa forma, né? Então, vocês podem falar coisas assim, por exemplo, eu gosto de mangá. Watashi wa manga ga suki desu. Watashi wa manga ga suki da. Eu gosto de sushi. Watashi wa sushi ga suki desu. Watashi wa sushi ga suki da. Watashi wa sushi ga suki da. E outras coisas você pode falar. Eu não gosto de fruta. Na verdade, eu odeio fruta. Fruta mesmo, gente. Não me julguem, não me julguem. Eu não gosto de fruta. Então eu posso falar: Watashi wa kudamono ga kirai desu. Watashi wa kudamono ga kirai desu. Porque eu kirai mesmo. E as pessoas insistem. Mas nem morango, Mônica, nem maçã, nem uma bananinha, né? Todo mundo fala isso pra mim. Então eu tenho que falar: não, gente, kirai desu. Kirai desu.
eu não gosto mesmo, porque as pessoas insistem, né? Então, eu tenho que bater o pé firme e falar kirai desu. Kudamono ga kirai desu. Kudamono, que é fruta, né? Kudamono ga kirai desu. Não dá, não rola, não funciona para mim. Então, dá para usar dessa forma. E deixa eu pensar num outro exemplo. Com a negativa agora, negativa do kirai, né? É, não é que eu odeie legumes, né? E a sarada, né? Salada. Vamos falar de salada. Não é que eu odeie salada. Sarada ga kirai de wa arimasen. Eu não odeio salada. Sarada ga kirai de wa arimasen. Eu odeio o molho de salada. Sarada no sosu ga kirai desu. Eu não gosto de molhos de salada, né? Esses vinagres, essas coisas assim. Eu não gosto. Eu gosto dos legumes e verduras, mas não gosto das coisas que botam em cima da salada, né? Essa é a minha questão com salada. Então, você pode usar o kirai e o suki para falar que você gosta e que você desgosta e que você odeia, mas tudo tem assim nuances diferentes, né? Então, dependendo de como você usa, você pode ter um efeito diferente, colocando na afirmativa ou na negativa. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver. Copia no caderninho, porque nas próximas aulas eu vou apresentar outros 2 adjetivos na e aí, depois que a gente terminar esses 2, a gente vai sair dos adjetivos na e vai ver outras coisas. Mas esses outros 2 adjetivos na são muito, muito, muito importantes para que você possa usar a língua japonesa corretamente. É isso aí. Eu espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!